Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 3. Título do capítulo: Capítulo _ 8 _ cor _ pelo _ frente _ de _ batalha. Vamos começar explicando nosso status atual. A primeira voz que se conectou à ressonância após 7 horas de silêncio foi a de um jovem que Shin nunca havia ouvido antes. A recaptura do corredor rodoviário pelos exércitos dos 3 países está quase concluída. Levará algum tempo para que esteja sob nosso controle total, e o avanço do exército do Reino Unido está um pouco atrasado, mas, bem, está tudo dentro do alcance permitido. Sentado na cabine do Undertaker enquanto ele se escondia, evitando o olhar do Amaze, Shin não reconheceu quem estava ouvindo. A unidade de patrulha não estava tão perto que pudesse captar o som dele falando na cabine, mas também não estavam longe o suficiente para permitir qualquer distração. Talvez levando a situação em consideração, a pessoa do outro lado da ressonância, aparentemente, o chefe de gabinete da Frente Ocidental, não culpou Shi ou citou isso como um ato de desrespeito. Afinal, era um oficial da companhia ignorando as palavras de um comandante. O objetivo secundário desta operação está, portanto, cumprido. No entanto, nosso objetivo principal de eliminar o Morfo, infelizmente, ainda não foi concluído. O fato de não considerarmos a existência de uma segunda unidade foi um erro do lado do quartel-general. Vocês em campo não são vistos como responsáveis por isso. Um silêncio apático foi trocado entre seus companheiros, que não participavam da conversa, mas estavam ligados à ressonância. Ninguém se importava com isso de qualquer maneira. Se falharmos em eliminar o Morfo, toda essa operação terá sido em vão. Como tal, todas as forças continuarão sua ofensiva. Limitaremos nossa esfera de supressão às áreas ao redor dos antigos trilhos da ferrovia de alta velocidade e gradualmente diminuiremos o alcance enquanto marchamos em busca do Morfo. Shin cruzou a teia dos antigos trilhos da ferrovia de alta velocidade sobre seu mapa da área, confirmando a rota que a força principal tomaria conforme o chefe do Estado-Maior a descrevia. Eles deveriam avançar 150 km ao sul ao longo da fronteira do antigo Império e então virar para o leste na bifurcação da estrada. Você está atualmente 70 km a oeste da força principal do Exército Ocidental. A velocidade de cruzeiro de uma unidade pequena como você e a força principal do tamanho de um corpo é totalmente diferente. Essa distância provavelmente só aumentará daqui para frente, então quero confirmar isso mais uma vez. Tem certeza de que deseja continuar perseguindo o Morfo? Esta missão nunca teve qualquer apoio ou reforços para começar. Nada mudou. Mas uma coisa vai mudar, e esse é o tempo que você levará para se reagrupar com a força principal. Serei franco. Não podemos garantir que a força principal chegará ao seu destino ou que você sobreviverá até que chegue lá. Shin suspirou levemente. Qual era o sentido de dizer isso tão tarde no jogo? Isso estava perfeitamente claro para eles desde o início. Mas não temos outra maneira de fazer isso, não é? O chefe de gabinete parecia sorrir amargamente. Dizer isso nos deixa em apuros, sabe? Alguém tem que fazer isso, e mesmo que você tenha dito que está disposto a isso, não seria justo não dar a você a opção de recuar quando a situação mudar. O que estou tentando dizer é que você pode recuar se mudar de ideia. Isso deve ser uma piada. Se perdermos tempo recuando, o Morfo vai recuar muito mais fundo nos territórios da Legião. Isso apenas tornaria a eliminação muito mais difícil. Shin sentiu a presença do sorriso do chefe de gabinete se aprofundar. Se você recuar, a dificuldade da missão não importará mais para você, não é? Dado que seríamos eventualmente mortos de qualquer maneira se o Morfo não fosse tratado, é o mesmo para nós. Qual é o sentido de fugir hoje se vamos acabar morrendo amanhã? É assim mesmo. Bem, isso é tudo que tínhamos para relatar. Alguma pergunta? Não, senhor. Ter assumido o controle da superfície permitiu à Federação implantar canhões antiaéreos e incendiar o Enterfliege, o que significava que as aeronaves poderiam voar para as proximidades das linhas de frente. Bom Deus, essas crianças são escuras. Ou talvez inflexíveis seja a maneira certa de dizer isso. Eu me sinto mal por eles, mas nesse ritmo,
eles morrerão em batalha mais cedo ou mais tarde. O chefe de gabinete zombou brevemente, entregando seu dispositivo Raid a um ajudante próximo. Acreditando que ver a situação com seus próprios olhos seria mais confiável do que confiar em relatórios, ele veio para a linha de frente, atualmente ocupada com preparativos e reorganizações para seu progresso retomado. De alguma forma, eles finalmente chegaram aqui, uma pequena colina com uma visão perfeita e desobstruída da velha cidade de Kreutzbeck. O local ainda estava cheio de sobreviventes que optaram por permanecer na linha de frente, reforços recém-chegados e também feridos e mortos que seriam enviados de volta para a retaguarda. O som dos soldados encarregados do abastecimento e da reorganização se misturava ao ronco dos motores dos caminhões carregados de sacos para cadáveres. Perto de um Vanagan fumegante e acidentado, caminhões de combate cheios até a borda com infantaria blindada e maçãs carregadas com feridos passaram uns pelos outros. Ele semicerrou os olhos para o terreno baldio, que era tudo o que restava da área urbana de Kreutzbeck após o tumulto do Morfo, fingindo não notar como os soldados de infantaria blindados enrijeceram de cansaço quando perceberam que havia um oficial de alta patente em seu meio. Olhando para as ruínas de um Regenleif, ele encontrou Gretchen, que estava sentada em sua cabine fazendo uma careta, quase ilesa em contraste com sua máquina. Sim, quase ilesa. Eles estavam preparados para aceitar que ela havia morrido assim que perderam o sinal do Nasherer, mas para sua surpresa, ela estava bem. O chefe do Estado-Maior considerou esconder esse fato do Major-General, que, apesar das aparências, estava fora de si de preocupação por ela. Exatamente quem vai morrer mais cedo ou mais tarde, William. Tenho certeza de que o primeiro-tenente mestiço nascido na República é uma monstruosidade para um ex-nobre, um ônix puro sangue como você, mas vamos agora. Eu não sou tão tacanho assim, Gretchen. Aqueles de sangue misto têm sua própria graça e apelo. Uma beleza grotesca única em uma geração. Os lábios do chefe de gabinete se curvaram em um sorriso. Ele não estava preocupado com você. Parece-me que você não fez um bom trabalho em domá-lo. Claro que não. Se eu tivesse que ter um menino uma década mais novo para me preocupar, então não importa a legião. A vergonha me mataria. E, além disso, isso era algo que a mobilidade assassina dos Regenleifs, o fato de serem fiéis à visão e aos requisitos de Gretchen, lhes concedia. Vejo que suas habilidades não diminuíram nem um pouco, Mulher-Aranha. A viúva negra assassina da legião, não é? Uma ruga se formou sobre a ponte do nariz de Gretchen. Pare com isso, Killer Mantis. Afinal, você sabe como ganhei esse apelido. O chefe de gabinete soltou uma risada alegre. Claro que eu faço. Aliás, fui eu que inventei. Noivas que têm que vestir vestidos de luto antes mesmo de terem a chance de usar o vestido de noiva são raras. Seu pedaço de merda. Ele estendeu a mão para Gretchen enquanto ela o xingava e ajudou-a a descer do Regenleif. 10 de seus subordinados, os homens-fera dos Vargus, estavam subindo a colina. Trocando um olhar com o jovem sargento olhando para eles, Gretchen deu de ombros. Fiz isso por respeito ao idiota que morreu, deixando para trás a mulher que me rejeitou um mês antes de se tornar sua noiva. Principalmente quando o Major-General e eu estávamos nos preparando para implicar com vocês dois cobrindo a igreja com rosas, sabe? Com raiva do dito idiota, eles encheram seu caixão, que nem continha seus restos mortais, pois não havia mais nada para coletar, cheio das malditas pétalas. Eu não sinto nada por aquele monstro. Mas odeio a ideia de ver você chorar de novo por causa dele. Então, a esse respeito, eu particularmente não quero que ele morra em batalha. Eles esconderam seus juggernauts no mato alto de uma floresta deserta de carvalho perene, onde aparentemente evitaram a detecção de Amaze. Os passos fracos da unidade de patrulha e seus gemidos de sofrimento gradualmente desapareceram, e Shin liberou sua respiração contida. Vendo isso, Raiden, atracando dentro de Vervol a uma curta distância, perguntou a ele. Eles se foram? Sim. Mas vamos esperar mais um pouco só para garantir. Vamos fazer uma pausa enquanto estamos de prontidão. Suas palavras afrouxaram um pouco o suspense do outro lado da ressonância. Ele podia sentir alguns deles se alongando.
A cabine do Reginleif pode ter sido preferível ao do claustrofóbico Juggernaut da República, mas ainda tinha conforto e capacidade de sobrevivência como sua prioridade mais baixa. Para minimizar a área projetada na frente da máquina, a cabine de um Feudris foi espremida, desconsiderando o estresse de seus pilotos. Saindo da cabine, descobriram que o Sol, que ainda nem havia nascido quando a operação começou, estava quase no zênite, com a luz do sol filtrada pelas folhas dos carvalhos, iluminando suavemente a sombra das árvores. Os raios de sol se cruzaram, pintando um círculo irregular sobre onde estavam os 5 Juggernauts, acompanhados por Fido, que os seguiu. Agora, então. Todos os seus olhares se concentraram em Fido. Ou melhor, no container que estava rebocando. Antes de serem implantados, eles estavam tão envolvidos com instruções e verificando seus equipamentos que não tiveram a chance de verificar. E com certeza, eles não a haviam visto naquela manhã. Sentindo o olhar de todos sobre ele, Fido bipou um débil pi e se agitou com a culpa. O container não tinha janelas, mas alguém dentro sentiu seus olhares e reagiu em pânico. Miau. Miau. Você é uma idiota. Todos, exceto Shin, responderam simultaneamente embora Anju tenha dito, você é uma idiota, embora em voz baixa, pois ainda estavam em território inimigo. Ignorando as reações clichês e exageradas, Shin falou. Fido. Pi. Girando seu sensor óptico para o lado em uma exibição desnecessária de vergonha, Fido chutou suas patas dianteiras contra o chão. Abra o recipiente. Isso é uma ordem. Pi. Você não deve, Fido, não abra. Ah. No fundo do container aberto, sentada agachada entre um carregador fixo de projéteis de 88 mm e um pacote de energia, estava Frederica. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Theo enfiou a mão no recipiente e agarrou-a pela parte de trás do colarinho e puxou-a para fora como se fosse um gato rebelde. O que você está fazendo aqui? Ah! Frederica se encolheu ao ouvir sua voz. Eles podem ter suprimido suas vozes, mas foi um grito de raiva honesta. Você não sabe que talvez não possamos voltar? Por que você nos seguiu até aqui? Se alguma coisa acontecer, você acabará morrendo conosco. Por um momento, os olhos vermelhos de Frederica ganharam vida. É essa mesma atitude que me enerva, seus tolos trapalhões. Surpreendido, Theo calou-se. Percebendo o perigo que o aumento da voz poderia trazer, Frederica cobriu a boca com as 2 mãos. Ela ergueu os olhos nervosamente e Shin balançou a cabeça. A Amaze havia se distanciado um pouco deles, e com a densa folhagem dispersando sua voz, parecia que eles não a tinham ouvido. Eles podem estar fingindo, mas também não houve movimentos em sua força principal. Meu Deus, o que você quer dizer com talvez não seja capaz de voltar? Acabe com esse tipo de determinação, eu digo. Por quanto tempo você pretende manter essa vontade de morrer a qualquer momento? Quanto tempo você planeja permanecer preso no setor 86? Ernest ordenou que você voltasse a todo custo, não foi? Esse é o destino que lhe foi confiado. E assim, levantando seus ombros esguios e delicados, ela continuou. Eu sou uma refém, destinada a garantir que você não fuja. Não do campo de batalha, mas de sua missão de retornar vivo. Você não deseja que eu, frágil e inocente, esteja envolvida, certo? Com o rosto ainda um tanto pálido, apenas os lábios se curvaram em um sorriso. Retornando seu olhar, Shin suspirou. Raiden, se eu dissesse para você levá-la de volta. Não me peça a porra da lua, cara. O único que poderia fazer isso é você. Foi como Raiden disse. Eles estavam a 70 quilômetros de distância da força principal e indo para o leste, evitar a legião era impossível, a menos que alguém pudesse dizer exatamente onde eles estavam. Mas não temos escolha. Tudo bem, ela pode ficar no meu equipamento. Além disso, ninguém de mim pode carregá-la. Os movimentos do Juggernaut já eram rápidos a ponto de danificar o corpo humano, e Frederica não aguentaria cavalgar com vanguardas como Shin e Theo e suas acrobacias malucas. Uma atiradora como Kurena não podia se dar ao luxo de ter sua concentração interrompida, e isso também era verdade para Anju, que se especializou em combate um contra muitos.
tê-la cavalgando com Fido, que não era blindado, não era aceitável. Então, por processo de eliminação, apenas Raiden restou para carregá-la. Me perdoe. Não puxe essa porcaria para cima de nós novamente. Mesmo sem você fazer isso, não estávamos marchando para a morte. Eu entendo. Sentindo seus olhos vermelhos se voltarem para ele, Shin olhou para sua cabeça baixada e disse: Frederica. Ela levantou a cabeça e ele jogou algo ao acaso em sua direção. Pegando de surpresa, Frederica regalou os olhos ao ver o que ela estava segurando. Uma pistola automática. Era o tipo antigo usado na República, maior que o modelo padrão da Federação. Você sabe como usar, certo? Se formos eliminados ou você não conseguir se conectar com a força principal, use-a para acabar com você mesmo. A Legião não brinca com suas presas, mas também não acaba com aqueles que falharam. Ele tinha visto camaradas que estavam além da salvação, mas não podiam morrer implorando para serem liquidados mais vezes do que ele gostaria de contar. E foi essa mesma pistola que acabou com suas vidas. Ele não tinha nenhum apego ao seu equipamento antigo ou ao uniforme da República, mas esta pistola era a única coisa da qual ele se recusava a se desfazer. Você está certo. Esta é a pistola que você usou para dar o golpe final em Eugênio e seus outros camaradas. Eu não disse para você fechar os olhos. Tolo. Foram suas memórias que eu vi. É por querer levar todos com você que... Impedindo-se de pronunciar o final da frase, Frederica abraçou a pistola. Vou ficar com ela de bom grado, então. Mas minhas mãos pequenas não conseguem lidar com um dispositivo tão pesado. Vou forçá-lo de volta em suas mãos assim que retornarmos à base. Portanto, devemos retornar juntos. Estava ficando tarde e eles não podiam se mover com a unidade de patrulha ainda espreitando nas proximidades, então decidiram usar esse tempo para almoçar cedo. Eles começaram a montar um pequeno acampamento, com exceção de Frederica, que não fazia a menor ideia do que fazer quando se tratava de acampar. Eles não tinham nada para acender uma fogueira, então se viraram com rações de combate, que faziam parte do equipamento padrão da Federação. As rações eram recheadas com alimentos embalados e esterilizados, e pensando em situações em que o fogo não era uma opção, vinham em embalagens laminadas e autoaquecidas à base de água. Enquanto eles pegavam os pacotes laminados, que continham o símbolo da Federação da Águia de duas cabeças e uma explicação de como usá-los, do container de Fido e os espalhavam no chão urbano camuflado cinza, Shin zombou. Acho que eles não escreveram o que vem em cada pacote porque queriam tornar as refeições um pouco mais interessantes, mas em momentos como este, é um pouco chato. Verdade. Raiden, que estava por perto, concordou com a cabeça, mas Frederica não entendeu o que eles queriam dizer. As rações de combate vinham em 22 variedades, e não havia como saber o que você tinha até abri-las. Isso fez com que abri-las parecesse como desembrulhar um presente, o que provavelmente era a intenção aqui. Mas quando ela recebeu uma ração aquecida com um aquecedor sem chama, ela finalmente percebeu o que significavam. Está muito quente, então tome cuidado para não se queimar. 1. Parecia que o Entexfliege e o Rab não estavam implantados acima deles. Não havia como saber quanto tempo a viagem levaria desta vez, então Fido encontrou um local com um bom sol e espalhou seus painéis solares enquanto o grupo abria suas mochilas. As embalagens laminadas deveriam ser transportadas em caixotes e lançadas no ar, por isso eram particularmente resistentes, mas tudo além da embalagem externa podia ser aberto à mão. Depois de abrir o pacote, Frederica prendeu a respiração. O cheiro de carne queimada vazou por um buraco na embalagem. Ela passou metade do dia no container de Fido. Não era pressurizado, pois ficava no Nasherrer, especializado em voos de baixa altitude, e não tinha precauções nucleares ou bioquímicas, já que um container nunca foi feito para transportar pessoas. Como tal, durante o tempo em que ela esteve lá, os cheiros do campo de batalha se infiltraram livremente, incluindo o cheiro de fumaça e aço derretido, do calor de bombas, e o cheiro de carne humana queimada, que o cheiro emanava da matilha fez com que ela se lembrasse com detalhes vívidos. Shin, que presumiu que isso poderia acontecer, notou Frederica cobrindo a boca com as mãos e fez uma pergunta aos outros 4. Alguém tem uma embalagem que não contenha carne? Oh, eu tenho truta.
Vamos negociar, Frederica. Curena arrancou o pacote das mãos da garota, depositando sua própria ração nos braços de Frederica. O cheiro característico de carne animal desapareceu e Frederica exalou de alívio. Theo então disse, mergulhando a colher incluída no ensopado de estilo country em sua mochila. É meio desnecessário dizer, mas essas coisas não foram feitas presumindo que uma criança iria comê-las. As porções são bem grandes, então como quanto quiser. Sim. Mas a lembrança do cheiro de carne queimada ainda permanecia em suas narinas. Espetando o garfo de plástico na carne de peixe pálida e quebradiça que tinha certa suavidade que os alimentos embalados costumam ter, Frederica finalmente disse: Estou surpresa que você ainda consiga comer carne. Ela pareceu se arrepender instantaneamente dessas palavras, que quase pareciam criticar a capacidade deles de permanecerem inalterados diante das muitas mortes que haviam encontrado. Shin e os outros não pareciam se importar, no entanto. Estamos acostumados com isso. Ter que comer depois de carregar os feridos não era incomum, afinal. Nós realmente não nos importamos, e nossos estômagos roncam do mesmo jeito. No começo, você nem quer ver carne, mas depois de um tempo você esquece disso. Enquanto falavam, os 5 mastigavam suas rações com velocidade surpreendente, realmente não associando os horrores do campo de batalha com carne cozida. Este era território inimigo e eles não tinham muito tempo para ficar ociosos. Fortalecendo sua determinação, Frederica se concentrou em comer sua truta com ensopado de creme. Ela mastigou, depois engoliu. Curena riu enquanto observava a expressão de Frederica endurecer em desgosto silencioso. É muito duro para o seu paladar refinado, princesa. Sim. Houve algum esforço para comer as rações saborosas por entender que o sabor da comida poderia afetar a moral, mas no final, o valor calórico e o prazo de validade foram priorizados acima de tudo, o que significa que o sabor foi muitas vezes sacrificado. As refeições de combate da Federação eram geralmente fornecidas pelas cozinhas das bases ou carros-cozinha enviados para o campo de batalha, e essas rações eram apenas sobressalentes geralmente colocadas em estoque. Eles ainda eram saborosos o suficiente para a maioria dos soldados rasos e oficiais subalternos, mas para a última imperatriz e filha adotiva do presidente temporário, era o grito mais distante da rica culinária a que ela havia se acostumado. Infelizmente, era natural, já que era para soldados exaustos no campo de batalha, mas o tempero era muito grosso e era tão macio que não tinha uma textura digna de nota. O cheiro desagradável de conservantes aquecidos grudou em suas narinas. Peço desculpas por ter que dizer isso de novo, mas estou surpreso que você consiga comer isso. Felizmente, eles não entenderam mal e riram em resposta. Aparentemente, ainda é um passo à frente das rações que costumavam servir. Bernold diz que as rações antigas pareciam que estavam comendo amido. É muito engraçado como as pessoas sempre comparam comida ruim com algo que você nunca comeria em 1 milhão de anos. Como sabão, ou uma esponja, ou argila, ou um pano usado para enxugar o leite derramado. Mas amido, você diz. O Extremo Oriente aparentemente tinha alguma história popular ou mito sobre como comer amido de pequenos pássaros seria punido com a língua cortada, mas provavelmente era amido feito de arroz esmagado. O amido de que Bernold estava falando provavelmente era o tipo usado para fazer cola sintética. Não que Frederica tivesse qualquer interesse em comer o tipo de amido de milho que a história do Extremo Oriente contava. Mesmo isso é provavelmente 100 vezes melhor do que o lixo que eles nos deram no setor 86. Você poderia pesquisar em todo o mundo e nunca encontraria nada mais desagradável. Qual era o gosto? Com a pergunta dela, todos os 86 trocaram olhares e responderam em uma só voz, incluindo Shin, que se manteve calado durante a maior parte da conversa. Isso fez Frederica perceber que, sim, provavelmente era tão ruim assim. Se até ele, que não dava importância ao sabor de suas refeições, fez uma expressão de nojo incompreensível. Explosivos plásticos. Aparentemente, não estava nem remotamente perto de ser comida. Parou. Shin estreitou os olhos em suspeita e sussurrou quando eles estavam prestes a partir. Aparentemente, o morfo parou de se mover depois de avançar para o leste e não se mexeu desde então. Manutenção. Eles podem estar trocando o cano da arma. Provavelmente.
Seja qual for o caso, eles sabiam para onde tinham que ir agora. Sua posição atual era o canto noroeste das fronteiras do antigo império. Pegar o caminho mais curto para a localização do Morfo no setor sudoeste exigia que cortassem diagonalmente os territórios da Legião. 5 Juggernauts e um Scavenger avançaram pela velha floresta. Isso proporcionou a eles muita cobertura natural, já que Love e Dinossauria não podiam atravessá-lo devido às suas muitas raízes entrelaçadas e à vegetação rasteira. Conforme decidido ao meio-dia, Frederica cavalgou dentro de Vervol. A cabine dos Juggernauts tinha um assento auxiliar dobrável para transportar e consertar soldados feridos, mas foi feito para emergências e não foi feito para ser usado por períodos prolongados de tempo. Em outras palavras, era extremamente difícil e pequeno. Como tal, Frederica levantou-se logo e estava sentada obedientemente no colo de Hayden. De acordo com a estimativa de Shin, não deveria haver nenhuma luta no futuro imediato, e com a altura de Hayden, ela não estava atrapalhando, então ele a deixou fazer o que ela queria. Porém, se os outros vissem isso, provavelmente não parariam de provocá-lo pelo resto de sua vida. Graças a Deus, a vida real não era nada parecida com os desenhos animados de robôs gigantes que ele assistia quando criança, e não havia janelas holográficas que permitissem que eles vissem as cabines um do outro em tempo real, ele pensou com um suspiro. Assim que a luta começar, volte para o assento auxiliar. E não diga uma palavra. Você vai morder a língua. Eu sei. Não me trate como uma criança. Mas ao dizer isso, ela continuou se distraindo com a visão externa das telas óticas, ficando excitada como uma criança faria. Ela pode ter tentado esconder, mas seus olhos brilhavam de curiosidade e entusiasmo. Oh, aqueles eram servos. Hayden, há servos ali. Sim. Olhando para o lado, ele avistou 2 servos à distância, seus olhos negros fixos nos intrusos incomuns no meio deles. Um não tinha chifres, presumivelmente uma corça-mãe, e o outro era um servo esguio e delicado. Percebendo que seus sentimentos sobre como eles pareciam saborosos provavelmente não iriam agradar, Hayden guardou esses pensamentos para si mesmo. Hayden tinha visto tantas florestas escuras no setor 86 que eram praticamente livres de influência humana e que ele já estava cansado delas. Mas para Frederica, era uma história totalmente diferente. Tudo o que ela conhecia era a última fortaleza do Império, a cidade de Sankt Geder, as bases avançadas e seus arredores. Portanto, para ela, todas essas paisagens eram novas. E isso por si só não era um sentimento com o qual Hayden não estava familiarizado. Foi há quase 1 ano, no outono passado, quando eles foram enviados pela primeira vez em sua missão de reconhecimento especial. Eles viram tantos novos pontos turísticos naquela época. Ver algo que você nunca viu antes com seus próprios olhos é realmente algo especial. Isso valeu até mesmo para Hayden, que foi mantido nos 85 setores por 5 anos e teve a chance incomum de assistir televisão. Ele só podia imaginar como seria para seus camaradas que haviam sido jogados no setor 86 10 anos atrás e conheciam apenas o campo de batalha e os campos de concentração. Quando foi de novo? Eles pararam em alguma cidade velha e abandonada em algum lugar. Não houve uma única nuvem naquele dia, e o pôr do sol encheu o céu. As ruínas brilhavam à luz do crepúsculo, que banhava a paisagem urbana feita inteiramente de pedra branca e refletida nas fileiras de avencas com suas folhas caídas de outono, resultando em um brilho dourado. Kurena havia brincado alegremente pelas ruínas, tropeçando nas folhas caídas e caindo espetacularmente. Shin começou a rir quando a viu, e seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Certo. Naquela época. Ele riu. Então, quando ficou assim? Ele então percebeu que Frederica estava olhando para ele com seus grandes olhos vermelhos. Hayden. Você realmente é o melhor amigo de Shinei. Como diabos não seria? Nós simplesmente não podemos nos livrar um do outro. Sua afirmação excessivamente direta era uma afirmação que ele nunca admitiria, o que o fez negar quase reflexivamente, mas os olhos sérios de Frederica não vacilaram. Você quer dizer desde a batalha anterior? Não, quero dizer desde a ofensiva em larga escala. Hayden zombou. Não foi a primeira vez que ela mencionou isso.
Nenhum de nós tinha ideia do que estava acontecendo naquela época durante a ofensiva em grande escala, para ser honesto. Havia tantos inimigos naquela época que pensei que ele tivesse perdido a noção do que estava ao seu redor. Os inimigos viriam de novo, não importa quantos eles abatessem. Os guinchos e lamentações dos fantasmas eram intermináveis. Foi esse tipo de situação confusa. Por que você ressoou naquela época? Eles a proibiram estritamente de entrar em ressonância com eles antes de partirem para a ofensiva porque não podiam permitir nenhuma distração quando as coisas estavam tão ruins. E eles não queriam que ela ouvisse ninguém morrer, sem falar que a magnitude dos gritos dos fantasmas fazia até Shin palidecer. E ele não gostaria de ver o coração da jovem Frederica se partir. A República. O Grão-Mur desabou. Então, eu queria informá-lo. O idiota sabia e guardava tudo, não é? Raiden pensou amargamente. Shin podia discernir os movimentos da Legião, mesmo de longe, então não havia como ele não saber se a República foi destruída. E enquanto Shin não ligava para os porcos brancos indulgentes relaxando na República. Vamos embora, Major. Ele se importava com o Suandler final de uma forma incomum. Frederic encolheu o corpo, abraçando os ombros com as mãos esguias como se um calafrio a percorresse. Mas ele não quis me responder. Naquela época, Shinei era. Ele era o mesmo que queria no final de seus dias. Essa foi uma resposta pior do que Raiden esperava. Tão ruim, hein? Ele era incapaz de ver qualquer coisa. Nada além do inimigo diante de seus olhos. Era o mesmo de quando você estava lutando antes. Não, tornou-se mais grave desde a ofensiva em larga escala. Sim, foi a primeira vez que ele perdeu de vista o fato de que estávamos lá. Não, houve uma outra vez que isso aconteceu. Foi no setor 86, durante sua batalha final na primeira ala, quando eles enfrentaram a cabeça perdida que Shin procurava há 5 anos, o fantasma de seu irmão. Ele disse que faria isso sozinho e esqueceu que eles estavam lá. Então é isso. Frederica, se te dissessem para voltar e deixar esse idiota para trás, você ficaria aqui de qualquer maneira. Seu olhar carmesim não vacilou nem um pouco quando ela sentiu. Parece que eles decidiram partir de novo. O interior do veículo blindado de controle, que parecia muito grosseiro para ser usado pela realeza, era escuro, com a silhueta da figura afundando as costas no encosto do assento de comando e a garota ajoelhada ao seu lado mal sendo visível de fora. O príncipe herdeiro falou, parado na porta do veículo, vestido com o uniforme de gola longa do exército do Reino Unido. A Federação Esper liderou a perseguição após o Morpho relatar que o dragão parece ter parado nos territórios do sul, no topo de Yagleblon. Os militares da Federação e o exército da Aliança começaram a avançar, ganhando gradualmente o controle da rota. Nossos militares estão trabalhando com outro destacamento das forças da República para suprimir o lado norte de Yagleblon. Enquanto a figura dentro do veículo esfregava os olhos com as costas da mão, a garota sentada lá dentro manteve o olhar fixo nele, seus olhos verdes de gato brilhando na escuridão. Vou precisar que você faça mais um trabalho. Você tem sobressalentes suficientes para compensar o que perdeu. Eu ordenei à retaguarda para enviar o que puderem antes do tempo, irmão Zephyr. Levará uma força do tamanho de um corpo até a noite para se preparar para marchar novamente, então devemos terminar nossos preparativos até lá. O príncipe herdeiro sorriu elegantemente com uma resposta tão sábia e acenou com a cabeça. Parece que o plano é usar nosso exército como uma distração para apoiar a marcha, mas mesmo assim, se a força principal da Federação for para o sul, a Legião notará. Temos uma contramedida para isso. Parece que os militares da Aliança estão planejando lançar uma arma anti-radar que estão desenvolvendo. Ela forma nuvens de partículas metálicas que cegam o Rab e o Amaze e interrompem as comunicações da Legião. Ele só funciona por um curto período de tempo, e seu alcance só pode cobrir os territórios do sul no máximo, mas se eles usarem tudo, ele deve ganhar nosso exército o tempo necessário para fazer seu julgamento. Possível. Tendo passado tanto tempo correndo pelo campo de batalha com suas máquinas, primeiro Vanagandus e depois Reginleifs, acordarem uma manhã sem nenhum deles ao seu lado foi desanimador para os Vargus.
Enquanto se preparavam para partir novamente em marcha, Bernold sentou-se em círculo com seus camaradas no canto do acampamento. Seu rifle de assalto, a única coisa que ele pegou de volta de sua unidade abandonada, estava ao seu lado enquanto ele levantava a cabeça, percebendo a aproximação de Gretchen. Estamos partindo na segunda madrugada, pessoal. Seus preparativos estão completos? Afirmativo, tenente-coronel. Estamos prontos para partir a qualquer hora. Quer dizer. Ele brandiu seu fuzil de assalto piloto Feldris desmontável. Estamos viajando o mais leve possível aqui. Era um rifle de assalto de 7,62 mm com soco suficiente para estourar o membro de um homem adulto, dependendo de onde acertasse, mas contra a legião ainda era insuficiente. Gretchen sorriu para a infantaria, que ainda estava no campo de batalha, mesmo que o máximo que pudessem fazer fosse lutar contra Mace ou Grauvol. Você está preocupado com o primeiro-tenente, sargento? Vou dirigir essa pergunta de volta para você, tenente-coronel. Você está preocupado com eles? Fiz tudo o que pude. Tudo o que resta é acreditar neles. Sim, eu diria que sim. Você chamou os rapazes da manutenção para trazer reginleifs sobressalentes e peças de reparo para o caso. Você até torceu o braço do chefe de Estado-Maior para deixá-lo preparar aquele avião de transporte. E ela fez esse apelo com um desespero equivalente a renunciar incondicionalmente a qualquer impressão de ser um oficial astuto e de cabeça fria. Nossa, mas você escolheu ficar por aqui mesmo que eu permitisse que você recuasse para a retaguarda, já que não há muito mais que você possa fazer aqui. Bem, ainda temos que manter as aparências. Se esses garotos voltarem da caçada daquela enorme centopeia, não podemos deixar que eles nos vejam, velhos sentados de bunda, bêbados, não é? Não seria capaz de superar isso, sabe? Parecia o pior futuro possível. Soltando um longo suspiro, Bernold continuou. Será difícil com um exército desses tanques volumosos, mas devemos nos apressar. Seu Juggernaut não é tão ruim, tenente-coronel, mas não tem nenhuma experiência em conduzir operações por tanto tempo. Não sabemos que tipo de problemas podem surgir. Certo. Não apenas o Reginleif, mas todos os Feldris exigiam tempo de manutenção igual ao seu tempo de operação. Eles não eram tão frágeis que parariam de funcionar imediatamente devido à falta de manutenção, mas o Reginleif só recentemente foi implantado em combate ao vivo. Ainda pode haver alguns defeitos não descobertos. Gretchen assentiu com a cabeça e, de repente, fez uma careta. Mas parece que até vocês o chamam de Juggernaut. Reginleif é um nome para uma bela valquíria. Não se encaixe em um bando de mercenários turbulentos como nós. Ele levantou uma sobrancelha para a expressão descontente do tenente-coronel. Ou para um bando de pirralhos que continuam fazendo acrobacias malucas, não importa quantas vezes você os repreenda. Ah, merda! Ouvindo Theo murmurar do outro lado da ressonância, Hayden voltou sua atenção para Logging Fox, ignorando os destroços em chamas do Amaze na frente dele. O som de tiros viajaram para longe. Não era tão audível nas zonas contestadas, onde tiros eram trocados o tempo todo, mas os territórios desabitados da Legião eram uma história diferente. Por esse motivo, o Esquadrão Nordlistlik evitou o combate o máximo possível e, nos casos em que era inevitável, partiu para ataque surpresa usando armas brancas para despachar seus oponentes rapidamente. E quando Logging Fox tentou pular sobre os restos de um Grauvol que eles despacharam dessa maneira, de repente ele congelou no lugar. Aparentemente, sua perna dianteira direita ficou presa na armadura de Grauvol e, quando ele tentou explodi-la com pólvora, a pilha não retraiu, prendendo-o efetivamente no chão. Você pode tirá-lo, Theo? Não pode. Não vai ceder, vou ter que limpá-lo. Usar a saída do atuador para extrair a força-pilha que estava submersa na espessa armadura de metal colocou uma grande pressão nas juntas do Juggernaut. Um momento depois, o parafuso de detonação foi ativado e Logging Fox saiu, deixando o bate-estacas destacado para trás. Então agora Logging Fox está danificado também, hein? Não pensei que o dano aumentaria tão rápido. Anju e eu fomos atingidos por estilhaços durante a luta de ontem, e uma de suas metralhadoras quebrou quando você foi arremessado de volta. Cada um deles perdeu uma metralhadora, uma âncora de arame ou um bate-estacas.
E todos tiveram danos na forma de armaduras quebradas ou armações tortas. Ao olharem para a janela de status, eles viram que as revistas, pacotes de energia e peças sobressalentes restantes de Fido também estavam começando a acabar. A operação estava prevista para durar menos de meio-dia. Eles estocaram porque havia chance de ficarem isolados, mas não tinham o suficiente para uma operação de vários dias. Acho que Shin é o único que não sofreu nenhum dano. Embora estejamos todos sem lâminas sobressalentes. Não. Raiden levantou uma sobrancelha. Eles e Shin realmente não se falavam desde a briga que tiveram na noite anterior. Seu tom era o mesmo de sempre, e Shin não era de puxar conversa sem motivo, então não parecia que ele o estava evitando. Meu sistema de propulsão está em mau estado desde ontem. Acho que sobrecarreguei na primeira luta. Você continua estragando o sistema de suspensão depois de todo esse tempo? Ele ainda tinha uma desculpa quando eles estavam pilotando os caixões ambulantes da República, mas até que ponto ele forçou seus equipamentos se até mesmo o sistema de propulsão Regenleifs, que foi construído para ser robusto mesmo considerando batalhas de alta mobilidade, não conseguia acompanhar com ele? Por enquanto, acho que posso me contentar com alguma manutenção. Não é ruim o suficiente para impedi-lo de se mover. Sim, mas se você enlouquecer demais com isso, vai desmoronar antes que você perceba. Não faça nenhuma acrobacia maluca por enquanto. Então este é o único pedido ao qual você não pode responder? O que você é, um pirralho? A julgar por nossa munição restante e pacotes de energia, temos o suficiente para um dia inteiro de perseguição amanhã, e então é isso. Provavelmente vamos alcançá-lo antes que isso aconteça, mas devemos conservar o que pudermos até lá de qualquer maneira. Ouvindo aquela resposta terrivelmente indireta, Raiden baixou os ombros com um resmungo. Ele ainda estava dizendo aquela besteira. Até que o alcancemos. Não até nos reagruparmos com a força principal. Entendido. Sentada na cabine do Vervol, Frederica abriu seus olhos. Sua habilidade especial permitiu que ela visse as pessoas próximas a ela e seus arredores, como se ela estivesse ao seu lado. Ao visualizar o presente, ela viu o que eles estavam vendo no momento, mas quando se tratava do passado, ela podia ver o que aquela pessoa estava lembrando, mesmo que apenas inconscientemente. Parecia que alguém estava se lembrando do outono passado, quando foram forçados pela República a marchar para os territórios da Legião mesmo correndo risco de morte. Esse foi o começo de sua jornada para a liberdade, que não deveria durar nem um mês. Onde foi isso? A paisagem foi tingida com cores decíduas. Parado nas proximidades estava um feltre de 4 patas danificado que parecia quebradiço, mesmo para seus olhos desconhecidos, e estava coberto com poeira de batalha e um flash de um uniforme de camuflagem do deserto. Provavelmente estava perto do final de sua jornada, quando eles perceberam que provavelmente não seriam capazes de avançar muito mais. Ainda assim, eles estavam sorrindo. Mesmo com os rostos pálidos e cansados, eles trocavam piadas, conversavam e riam. Da perspectiva de Frederica, o garoto de cabelos negros estava de costas para ela, mas o sorriso brincando em seus lábios estava gravado em seu olhar. Shin estava sorrindo depois de ter simultaneamente cumprido e perdido seu objetivo de enterrar seu irmão, mas ainda assim viu o caminho para o amanhã aberto diante dele. Por que ele perdeu aquele sorriso? Balançando a cabeça, Frederica fechou os olhos. A 120 quilômetros da velha cidade de Kreutzbeck, um amazing patrulha o encontrou na floresta de carvalhos perenes. Algo de 2 metros de altura havia passado antes, esmagando os galhos. Eram as pegadas de uma arma de 4 patas que não era da Legião. Examinando a vizinhança em busca de mais vestígios com seu sensor multifuncional, o Amazing enviou um relatório à força principal. Foxtrot 113 para link de dados táticos. Confirmada a existência de um elemento hostil a infiltrar-se nos territórios. Os Regenleifs correram pelo campo de batalha abandonado, rasgando o horizonte leste e deixando para trás, perseguindo o sol poente em direção ao sul. O exército do Reino Unido manteve com sucesso a força principal da Legião sob controle, assim como as forças conjuntas da Federação e da Aliança ao longo da ferrovia de alta velocidade da Rota Sul de Egleblon. Mesmo com a habilidade de Shin, conseguir evitar o confronto com o inimigo com exceção da primeira batalha foi impressionante.
Cruzando o campo de batalha estranhamente pacífico, Frederica se viu hipnotizada várias vezes pelas visões dos territórios da Legião exibidas na tela ótica. Grupos de flores azuis desabrochavam magnificamente, crescendo em massa na floresta. A luz do sol brilhava através da folhagem que crescia entre os pilares, fazendo as pétalas azul celeste brilharem como pedras preciosas. Ela viu uma cidade invadida por vegetação. A relva crescia desenfreada, penetrando nas lajes e envolvendo a berma da estrada, os automóveis abandonados, os mastros das bandeiras e a estátua de um santo. Vinhas se enrolavam em volta das casas residenciais abandonadas. No topo daqueles restos enferrujados floresciam delicadas flores de outono. Ela viu uma aldeia abandonada. Talvez pela qualidade do terreno ali existente, as casas eram de tijolos em tons pastéis suaves e coloridos, fazendo com que parecesse um lugar saído diretamente da terra dos livros ilustrados e dos contos de fadas. No centro de um matagal de grama, outrora um campo de trigo, que cresceu selvagem e até a altura de um adulto estava um espantalho magro e desbotado. Lá permaneceu, como se esperasse pacientemente o retorno de alguém. Ao meio-dia, eles fazem uma longa pausa nas ruínas de uma cidade abandonada. Eles escolheram se estabelecer em uma igreja que parecia ter sido projetada no estilo de uma catedral gótica. Era uma visão grandiosa e solene. Os vitrais sutilmente desenhados que chegavam até o teto brilhavam em sua transparência, lançando uma sombra colorida neste santuário deserto e concedendo sua bênção eterna mesmo sem que ninguém estivesse ali para recebê-la. No momento em que o sol atingiu seu zênite, todas as florestas e cidades nas quais eles poderiam se proteger foram deixadas para trás, e eles foram forçados a correr ao longo de uma margem aberta de um grande lago, apesar do risco de detecção. Um castelo abandonado surgiu à distância, lançando o reflexo de suas torres brancas e muralhas na água ao lado do céu azul enquanto pétalas carmesim subiam acima. O vento soprou pelas fendas de flechas em ruínas, e a sombra de uma ave de rapina negra voando alto no céu voou acima deles. Suas asas pareciam esfarrapadas mesmo de longe, e ainda assim, este pássaro solitário cavalgava os ventos para lugares desconhecidos. Foi sereno. E bonito. Frederica pensou que talvez agora ela entendesse um pouco por que os valores dos 86 eram tão distantes dos da Federação, e até mesmo do destino da humanidade. Se eles pudessem testemunhar regularmente tais espetáculos recuperando os assentamentos que as pessoas habitavam, seria natural se sentir assim. Este mundo era um lugar lindo. Mesmo sem a presença dos humanos, o mundo era sereno e belo. Não havia um único lugar neste mundo que exigisse a presença de seres humanos para florescer. Este mundo realmente não precisava de humanos. Não existe um lugar para pertencer. Nem para qualquer lugar, nem para ninguém. Não importa quem. Eventualmente, o sol mergulhou abaixo do horizonte. Os últimos raios de sol daquele dia brilharam sobre um céu sem nuvens, gravando longas sombras nas planícies abaixo. Uma grande e distante cordilheira cortou o céu ao sul com seus pináculos negros enquanto os juggernauts aceleravam através de um mar de grama tingido em luz vermelha, arrastando silhuetas sombrias em seu rastro. Olhando para os campos banhados pela luz vermelha do sol de um lado e inundados com sombras negras do outro, Frederica finalmente abriu os lábios para falar. Era como um mar, disseram. Era uma metáfora banal, mas seus movimentos eram como ondas recuando. Algum de vocês já viu o oceano? Não foi uma pergunta nem um monólogo e, como tal, nenhuma resposta veio de ninguém, incluindo Haydn, que dividia a unidade com ela. Eu não. Tal visão é desconhecida para mim. Há muitas coisas que permanecem desconhecidas para mim. E você? Seus olhos vermelhos se estreitaram tristemente enquanto ela olhava para a tela ótica com desejo. Quero ver o mar. E eu gostaria de tentar nadar. Ernest me mostrou fotos de sua lua de mel, de algum mar do sul. Havia tantas pessoas. Foi lindo, tenho certeza. A Federação não tinha um oceano em suas fronteiras. Durante o reinado do Império, tinha uma única ligação ao mar, um porto naval na fronteira norte. Se alguém quisesse nadar, teria que ir a um país vizinho, como a costa sul da República de São Magnolia ou mais ao sul até a Aliança de Uvalde. Atualmente, nenhum deles era acessível à Federação com a Legião em pé no caminho. Após uma breve pausa,
Curena disse. O mar, nunca cheguei a ver. Nenhum de nós realmente se aventurou muito longe de onde morávamos. Ser levado para o campo de internamento foi provavelmente a primeira vez que viajei. Acho que vi o mar uma vez quando me levaram para um novo setor em um avião de transporte, mas, olhando para trás, talvez eu esteja me lembrando errado. Não era uma praia, mas eles nos deixaram brincar em um lago próximo uma vez quando eu era pequeno. Foi divertido, eu acho. Muita gente boa veio de todas as partes. Acho que as escolas primárias tinham um evento assim a cada poucos anos, mas aí começou a guerra. E foi isso. Nunca vi o mar pessoalmente. Shin pôde sentir uma risadinha quase infantil vinda da ressonância. Ele não sabia dizer quem era. O oceano, hein? Eu gostaria de ver. Vamos lá juntos, assim que a guerra acabar. Se estamos no assunto, uma ilha ao sul parece uma boa ideia. Sabe, areias brancas, recifes de corais, palmeiras, tudo isso. Ou podemos ir para o norte. Ver o mar congelado, talvez. Ouvi dizer que quando fica muito frio, você pode caminhar sobre o gelo. Isso seria muito legal. Acho que podemos nos contentar com o mar de estrelas, por enquanto. Cujo continuou falando sobre observar a lua. Devemos fazer os preparativos da próxima vez. Eles estavam marchando com bastante cautela, mas não havia sinal do inimigo no momento. Em pouco tempo, o suspense passou e eles começaram a conversar sobre o que quer que lhes viesse à mente. Mas havia um entre eles que não participou. Foi algo que todos notaram, mas decidiram não abordar. Para o segundo acampamento do dia, eles escolheram um elaborado salão de exposições situado no centro das ruínas de uma grande cidade. Antes que escurecesse, eles passaram pela manutenção de seus juggernauts, depois de um dia inteiro de marcha. Depois que o sol se pôs e o jantar acabou, tudo o que restava era dormir um pouco. Depois de terem recuperado as camas desmontáveis do container de fido e puxado os cobertores sobre si mesmos, Hayden e os outros adormeceram em um piscar de olhos. Não foi um sono confortável de forma alguma, mas os 86 não eram estranhos ao descanso em condições adversas. No setor 86, não era incomum passar algumas noites com nada além de um cobertor fino para se aquecer. Mas certamente foi difícil para Frederica, que até agora havia passado todas as noites de sua jovem vida em um colchão macio. Ela estava deitada na escuridão total, incapaz de dormir mesmo com os olhos fechados, e acabou desistindo. Rastejando para fora de seu cobertor, ela se levantou da engenhoca de cano e lona que era uma cama apenas no nome e deslizou os pés em suas pequenas botas militares. A maquiagem da cama era tal que a lona pendia até o chão, tornando-a tão fria quanto o concreto abaixo dela. Perto da cama, ela notou um inseto, como ela nunca tinha visto antes, rastejando como se fosse o dono do lugar. Ela recuou ligeiramente desta estranha criatura. Dormir sem o bichinho de pelúcia com o qual passou todas as noites nos últimos 6 meses a deixou ansiosa. Encontravam-se num átrio no último piso, ao qual tinham acesso através de um amplo corredor que ligava vários salões de diferentes dimensões que compunham a sala de exposições. O dossel do átrio foi rasgado, com a luz das estrelas entrando na sala. Eles estavam nas profundezas do campo de batalha, sem uma única luz artificial à vista, e Frederica não percebeu que a verdadeira escuridão poderia ser tão escura. No final do corredor estava sentado um juggernaut com os membros dobrados. E de pé ao lado dele, vigiando os outros enquanto dormiam, estava Shin, servindo como a primeira pessoa na vigília noturna. Ele levantou a cabeça para olhá-la bruscamente. Não consegue dormir? Ele a olhou não como se fosse uma legião em patrulha, mas sim com a cautela que reservaria para um animal selvagem. Os animais nascidos depois que a legião assumiu o controle desta terra há mais de uma década nunca viram humanos, e como tal, também não os temiam. Eles não faziam distinção entre pessoas e animais, ou melhor, mamíferos homeotérmicos de tamanho semelhante, mas temiam a legião, seres capazes de massacrar muito além do alcance do que a humanidade jamais poderia esperar realizar. Como tal, eles tendiam a fugir do cheiro de metal e pólvora, mas ainda assim era preciso ficar vigilante. Quando passavam a noite lá atrás, quando tinham que atravessar os territórios e não podiam acender fogueiras, faziam turnos assim.
Eles vigiavam algumas horas por rotação, e os outros provavelmente atribuíam a ele o primeiro turno, o mais fácil, por consideração. As vozes da legião alcançaram Shin enquanto ele dormia, e ninguém mais poderia ajudá-lo a carregar esse fardo. Então, pelo menos, eles queriam deixá-lo dormir por mais tempo. Sim. Me perdoe. Estou aqui apesar de não ter sido designado para vigília insone como você. Eu simplesmente não consigo dormir. Recebendo uma caneca de café instantâneo, ela se sentou ao lado dele na cama dobrável, que servia de cadeira improvisada. Suas rações de combate vinham com combustível sólido suficiente para ferver café instantâneo. Eles haviam fervido mais cedo durante o jantar, então agora estava apenas morno, e doce devido a todo o açúcar que misturavam para compensar as calorias que queimavam durante a batalha. Frederica engoliu em seco. Não deixe que isso te incomode. Se íamos deixar alguém que não consegue segurar um rifle ou lidar com a vigília noturna, seria melhor deixar Fido fazer isso. Fido. Eu não disse para você ficar no modo de espera até que acordássemos amanhã. Por que ficar ativado consome a carga do seu pacote de energia? Bem. Faça o que você quiser. Com o sensor óptico piscando como se indicasse um aceno de cabeça, Fido não fez nenhum sinal de movimento. Provavelmente pretendia ficar lá até que o turno de Shin terminasse e ele pudesse dormir. Ver Shin suspirar por isso seguindo-o como um fiel, embora teimoso, atendente fez Frederica abrir um sorriso, e então de repente franzir a testa. Provavelmente porque eles estavam no campo de batalha, mas os 86, incluindo Shin, é claro, geralmente tendiam a ficar perto de seus juggernauts. Os outros 4 dormiam como se estivessem aconchegados em seus equipamentos. Shin, por sua vez, confiou suas costas a Undertaker enquanto era banhado pela luz das estrelas, de pé na vigília noturna com seu rifle de assalto apoiado em seu ombro. Como uma criança com medo de dormir sem seu bichinho de pelúcia favorito. As circunstâncias distorcidas em que cresceram, entre a ameaça da legião de um lado e a perseguição nas mãos da República do outro, atribuídas a eles vivendo assim. Seu único lar verdadeiro era um campo de batalha onde o amanhã não era garantido, e eles não conseguiam desviar o olhar das mortes que os encaravam. Talvez, de certa forma, eles fossem muito mais jovens do que pareciam. O que? Não é nada. Frederica estava igualmente distorcida. Ela olhou para o céu noturno, como se tentasse fugir de seus familiares olhos vermelhos. Em contraste com a forma como o frio do inverno parecia acentuar a luz das estrelas, as estrelas do outono brilhavam pacificamente como um sussurro silencioso. O brilho de incontáveis estrelas distantes encheu a esfera celestial. O cheiro vívido de grama que ela desfrutou ao longo do dia diminuiu. E o aroma das flores jogava contra a luz das estrelas, resultando em uma escuridão doce e suave. Mas aos olhos de Frederica, essa visão era tão cruel quanto bonita. Esse aroma de flores e escuridão estrelada só podia existir porque não havia ninguém para manchar sua presença. Se houvesse pessoas aqui antes de aparecerem, as luzes e a agitação da cidade teriam corrompido esse espetáculo transitório. Um deserto escaldante, um terreno baldio infértil, ruínas poluídas a ponto de serem inabitáveis, e essa vista pitoresca, em certo sentido, eram fundamentalmente a mesma coisa. Desolado. Desviando o olhar, ela distinguiu vagamente a forma solitária de uma boneca de coelho desgastada e abandonada deitada no canto da grande sala. É esta a visão. Esses monstros mecânicos foram originalmente criados para serem instrumentos cruéis de matança, mas alguns, mesmo que não por escolha, carregavam as almas do que antes eram humanos. O mundo que a Legião deseja. As palavras de Frederica eram menos uma pergunta e mais um solilóquio, mas depois de um momento de ponderação, Shin balançou a cabeça. Quem pode dizer? Shin só podia especular sobre o que a Legião estava pensando das vozes dos mortos presos dentro deles, repetindo seus pensamentos finais. Os gritos dos fantasmas mecânicos chegando aos seus ouvidos pareciam desejar a mesma coisa, ir para casa. Eles podem não estar desejando nada. Eles eram originalmente armas, ferramentas para facilitar os desejos dos outros. Eles são fantasmas. Tanto os que acolheram os mortos quanto os que não o fizeram. E os mortos não desejam nada. Como você sabe?
Porque eu sou igual a eles. Ele foi estrangulado, mas enganou a morte. Mas de certa forma, ele provavelmente havia morrido. E desde aquela noite, ele realmente não desejou nada. Tendo matado seu irmão, ele não tinha mais nada. Não era uma coisa que ele queria fazer nem um lugar que ele queria ver. Ele nunca conseguia pensar no futuro. Ele propositadamente não encontrou os olhos vermelhos olhando para ele. Mas mesmo que os ignorasse, ele permanecia igualmente consciente deles. O oceano. Foi uma visão que a Legião roubou deles. Uma Kishin, que nasceu na capital da República de Liberté-Egarité e depois foi enviado para os campos de concentração, dos quais não podia sair, nunca chegou a ver. Não posso dizer honestamente que quero ver. Não há nenhum lugar que eu queira ir ou qualquer coisa que eu queira ver, e isso também não me incomoda particularmente. Mas entendo que não, ter algo que você queira experimentar, como eles mencionaram anteriormente, é estranho. Verdadeiramente, não ter nenhum desejo que pudesse ser resumido em pequenos desejos tão triviais era muito estranho. Mas no outono passado, quando eles cruzaram os territórios na outra direção, ele realmente gostou. Sim, ele achou divertido. Os pontos turísticos da natureza que ninguém além deles podia ver, os costumes das muitas cidades e aldeias diferentes que visitavam. Às vezes eles paravam para descansar, e outras vezes eles passavam, mas o que quer que eles fizessem era de sua própria escolha. Foi o primeiro gosto da verdadeira liberdade. E na época, Shin realmente se divertiu, assim como seus companheiros. E isso porque ele sabia que isso acabaria. Um dia, no final de sua jornada, morreria abraçado a seu caixão de alumínio em algum canto remoto do campo de batalha, sem ter chegado a lugar nenhum ou conseguido nada, sem ninguém para contar sua história. E é assim que deveria ter sido. Mas seu irmão o salvou e a Federação o protegeu. Ele sobreviveu mais do que esperava e de repente se deparou com um futuro mais longo e incerto do que jamais poderia imaginar. Para Shin, que estava preparado para morrer a qualquer momento, era um futuro muito longo e um destino muito distante. O futuro que obtiveram era vasto demais, e sem família ou país para servir de guia, esse vazio era muito assustador. Seus amigos teriam feito o mesmo, mas em algum lugar ao longo da estrada eles encontraram outras coisas para mantê-los em movimento. Outras coisas pelas quais viver. E não ter nada pelo que viver era o mesmo que não estar vivo. Não ter nada pelo que viver significava que você nem estava tentando viver. E assim ele permaneceu o único que ainda não estava vivo. Eu não sou seu cavaleiro. Mais uma vez repetiu as palavras que havia cuspido em Frederica um mês antes, quando a operação acabava de ser decidida, e suspirou levemente. Eu sabia disso, e ainda. Desculpe. Usei seu cavaleiro como desculpa. Uma desculpa para voltar ao campo de batalha quando não tinha para onde ir. Estou indo em direção ao meu destino final do mesmo jeito, mas meu irmão não está mais lá. Então eu precisava de algo para ocupar o lugar dele. Frederica zombou. Eu acredito que há mais do que isso. Você deve estar ciente de que a maneira como você observa seu reflexo no espelho está errada. Você não é tão insensível nem tão cruel quanto acredita ser. Você até deixaria de lado a salvação se isso significasse trazer paz para o outro. Mesmo para um mero fantasma. Você realmente é um ceifador de bom coração. Olhando para longe, ela sussurrou. Se nada mais, graças a você atender ao meu pedido, vou libertar Kiri. Shin voltou sua atenção para o horizonte distante, onde seu cavaleiro continuava a lamentar. Tive pena dele, preso como está no campo de batalha, lamentando seu destino por toda a eternidade. Eu queria libertá-lo. Eu queria me libertar de sua angústia. E você? Não. Ele pode ter desejado suavizar as vozes que gritavam das profundezas do campo de batalha, mas nenhuma vez desejou silenciá-las completamente. Até eu. Nesse momento, Frederica sorriu, parecendo estar à beira das lágrimas. Tenho medo de acabar com Kiri. Ela tinha medo de perder mais alguém. Sou uma criança indesejada nesta federação. Agora que se tornou uma república federal, o fato de eu estar viva pode se tornar a faísca que inicia a turbulência. Eu sou uma filha da calamidade. Minha ausência só beneficiará a todos.
A federação havia passado de uma ditadura para uma república federal, mas alguns dos antigos nobres, que já haviam detido o poder e monopolizado toda a autoridade, ainda mantinham alguma influência política latente. Até mesmo Shin, que estava na federação há menos de um ano e passou a maior parte desse tempo no exército, notou esse fato. Uma vez que ele examinou as coisas mais de perto, ele notou que aqueles nos escalões mais altos eram quase exclusivamente aqueles de nascimento nobre de sangue puro. A maioria dos generais eram onixes ou piropes. Se aqueles entre eles com ambição soubessem que uma imperatriz, uma causa justa para subverter o governo, ainda vivia. E ainda assim, eu vivi, acreditando que um dia teria que acabar com meu cavaleiro. Mas uma vez que eu acabar com Kiri, terei perdido essa razão. E isso me assusta. E ainda, se ela não o enterrasse. Se ela não fizesse as coisas direito, ela não seria capaz de seguir em frente. A razão pela qual o caminho a seguir faz você estremecer tanto é porque você está olhando corretamente para o futuro. Porque você percebeu que está trilhando um caminho inexplorado. Não há vergonha nisso e, mesmo em tempos de dúvida, você deve contar com o apoio daqueles que caminham ao seu lado. É por isso que os camaradas existem. É por isso que as pessoas se mantêm unidas. Haydn me disse isso também. Mas pensamentos frios cravaram suas adagas geladas em seu coração. Mesmo que eles estejam comigo agora, neste momento, mesmo aqueles que me chamam de nosso ceifador, um dia, certamente, deixam você para trás? Deixa para lá. A declaração aparentemente ambígua foi deixada por isso mesmo e desapareceu na escuridão da noite. Então você veio atrás de mim, parente. A exibição dos fogos de artifício começará em breve. Então, antes que isso aconteça, faça isso para mim. Era a primeira luz. O sol apareceu no horizonte nas primeiras horas da manhã. Detectando os primeiros raios de luz mal iluminando a área ao redor, Queria despertou do modo de espera. Como espadas servindo como lápides cravadas no chão, incontáveis canhões tortos e queimados cobriam o campo de batalha ao amanhecer. Suas inúmeras extensões, tendo coberto o chão como um filamento, também despertaram e se ergueram no ar com um bater de asas. Era hora de começar a operação de varredura. O Entagsfliege que ajudou a mantê-lo sob a cobertura da noite recuou, e a legião sob seu comando começou a se mover a várias dezenas de quilômetros de distância. Ainda não havia sinais de movimento das forças inimigas. Atacar ao amanhecer era uma relíquia de eras passadas, quando radares e dispositivos de visão noturna não existiam. Mas essas táticas ainda eram eficazes contra um inimigo que não podia empregar nenhuma delas. A transmissão de dados observacionais do Amaze chegou. Usando isso, ele observou a estrutura de concreto blindado em seus sensores ópticos. Capaz de ver apenas algumas dezenas de metros à frente, ele mal conseguia distinguir os cumes do horizonte. Pali Rider para no Face. Iniciando a operação de varredura. A resposta da incansável máquina de combate chegou imediatamente. No Face, confirmado. Chegou uma transmissão da rede de longa distância. Milímetro. Traços de uma unidade inimiga que se infiltrou nos territórios foram descobertos. Dada a situação, supõe-se que eles estejam perseguindo você. Assim, inicie as atividades de busca nos setores adjacentes à sua localização. Reconhecido. Vamos. Era o terceiro dia da operação. Independentemente do resultado, hoje seria seu último dia. Dentro da escuridão azul do amanhecer, os Juggernauts deslizaram pelas ruínas da cidade, movendo-se em uma formação de pelotão modificada. Eles se moveram por uma rua principal, onde uma bandeira desbotada e esfarrapada de 5 cores tremulava ruidosamente. Eles correram sobre os cacos de vidro espalhados pela calçada e passaram por cima da estátua caída de uma mulher. De repente, os céus a oeste brilharam e o som do impacto ecoou de longe. Enquanto o fogo concentrado chovia do céu, uma espessa nuvem de poeira se ergueu no horizonte. Isso não é o Morfo. Este é o fogo do Sorpion. Eles estão muito deslocados, no entanto. Não é onde está a força principal da Federação. No que eles estão tentando atirar. E assim que Anju disse isso, todos, inclusive ela, prenderam a respiração em uníssono.
Na esteira das nuvens de poeira, chamas furiosas tingiram o céu sobre o ponto de impacto de um carmesim profundo. Bombas incendiárias. Eram projéteis que tinham combustível misturado com espessante injetado neles, que se espalhavam e pegavam fogo durante o impacto. A intenção era incendiar o inimigo. Já que tanto a República quanto a Federação empregavam arquitetura de pedra que não se incendiava facilmente, a Legião raramente as usava, mas era um tipo cruel de bombardeio. O combustível viscoso dentro dos projéteis era capaz de se agarrar às vítimas enquanto queimava e geralmente não podia ser extinto pela água. Se um humano fosse respingado com ele, o único destino que os esperava era uma morte agonizante. O céu brilhou novamente. De entre os prédios, eles podiam ver as copas das árvores da floresta no horizonte pegando fogo em segundos. Caramba, eles estão tentando nos expulsar. A Legião provavelmente encontrou vestígios de sua infiltração na área. Mesmo Reginleifs de última geração não foram capazes de marchar através de um mar de chamas ardentes. Eles não tinham o refrigeramento necessário para isso e, com todo o oxigênio do ar queimando, os pilotos acabariam sufocando. Um terceiro bombardeio. Um ponto ainda mais próximo pegou fogo. Eles estavam destruindo sistematicamente todos os esconderijos da área. Sim. Não temos escolha. Vamos. Todas as unidades, preparem-se para o combate. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.